finalizando o tema além daqui, eu vou falar de milagres, tá? E aí a gente vai seguindo aqui, qualquer dúvida vocês fiquem à vontade, tá? Um milagre é uma atividade de Deus menos comum, no qual ele desperta admiração, surpreende as pessoas e testemunha a si mesmo. Eu vou repetir. Um milagre é uma atividade de Deus menos comum, no qual ele desperta admiração, surpreende as pessoas e testemunha a si mesmo. Essa definição leva em conta o que entendemos sobre sessão de Deus, através da qual Deus preserva, controla e governa todas as coisas. Dessa forma, naturalmente, evitamos algumas definições comumente usadas erroneamente sobre o que seriam milagres. Vamos lá? Obrigado, pastor. Gente, nós vamos ter que aguentar o calor. Então, eu queria falar de milagres, mas para começar, eu queria destrinchar algumas coisas e alguns termos que nós usamos de forma errada para entender milagre. Pode ser? Vamos lá. O primeiro um exemplo, a definição de que milagre é uma intervenção direta de Deus no mundo. Eu já ouvi isso algumas vezes. O que é milagre? Milagre é quando Deus intervém diretamente no mundo. Essa definição pressupõe uma noção deísta das relações de Deus com o mundo, em que o mundo acontece no modo automático e Deus intervém de vez em quando. Milagre é uma intervenção direta de Deus no mundo. Isso significa que Deus, em momento nenhum, interfere e, num determinado momento, ele passa a interferir. Isso é deísmo, tá? Eu vou explicar o que é deísmo. Isso certamente não é a visão bíblica, segundo a qual Deus faz cair a chuva, Mateus 5, faz a grama crescer, Salmo 104, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3. Vocês querem abrir? Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas, sustentando todas as coisas por sua palavra. Então não faz o menor sentido milagre ser uma intervenção de Deus, porque tudo é uma intervenção de Deus. Ele sustenta todas as coisas, tá? Deísmo. O que é deísmo? Trata-se de uma análise de prática filosófico-religiosa cujos seguidores acreditam na presença de Deus na natureza e no próprio homem, bastando a razão para encontrá-lo, no lugar dos elementos comuns da religião deísta, como, por exemplo, os dogmas e tradições. É um mundo deísta. A ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Vocês já ouviram isso? Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus deu a cordinha, está rolando, e de vez em quando ele interfere e o nome disso é milagre. Está errado, tá? Outra definição equivocada de milagre é que o mesmo seria uma atividade mais direta de Deus no mundo. Ou seja, ele age, mas existe uma forma mais direta. Está errado. O problema é que falar de uma obra mais direta da atividade providencial de Deus sugere que o normal não é algo de alguma forma direta. E novamente mostra sinais de um Deus deísta. Temos que tirar isso da nossa cabeça. Deus, ele age em tudo. Mas e no assassinato, e não sei o quê? Ele está em todas as coisas, ele não perde o controle em momento nenhum. Não existe esse Deus. Se você acredita até hoje em um Deus que em certas situações ele não age, e em outras ele age, não é o Deus cristão. Amém? Outra definição de milagre é que ele seria uma exceção à lei natural, ou Deus agindo contrário às leis naturais. Ou seja, existe uma lei natural, e tudo aquilo que foge do natural, que a gente chama de sobrenatural, seria um milagre. Calma, vamos lá. Mas a frase lei natural, no entendimento popular, significa que há certas qualidades inerentes às coisas existentes. Leis da natureza, ou seja, existe a chuva, existe o natural de se acontecer, e aí Deus vem sobrenaturalmente. Mais uma vez, o natural vem de Deus também. A gente não pode esquecer disso. Nós temos a ideia de que porque a enxaqueca passou, não pode ser Deus, porque eu tomei remédio. Você tomou remédio, foi o remédio, mas foi Deus também. Nada muda. Continuando na mesma. Se Deus falar assim, não vai acabar, toma o tanto de remédio que você quiser, não vai adiantar. A gente precisa entender isso. Se você é crente, então por que você vai no médico? Porque Deus criou a medicina. Deus deu inteligência ao homem para que o homem soubesse o que estava fazendo. E isso quer dizer que ele deixou de sustentar essa área? Antes de existir a medicina, Deus curava. Agora que existe a medicina, Deus tira a mão dele e os médicos curam. Quem dera. Porque aí os médicos poderiam salvar pessoas que não foram salvas. Poderiam curar coisas, entende? E poderiam fazer o mal também. Deus não deixa isso acontecer, né?
operam de forma independente. Isso quer dizer que as leis naturais acabam operando de uma forma independente de Deus e que Deus deve intervir ou quebrar essas leis para o milagre. Novamente, essa definição não leva em conta o ensino bíblico. Não leva. Nossa, nós estamos vivendo um mundo assim normal. Aí vem uma intervenção de Deus, mudando as leis naturais, que era para acontecer, e o nome disso é milagre. Não. Deus, ele continua agindo, mesmo se a gente acha aquilo natural ou não, tá? Vamos continuar. Outra definição errada de milagre é um fato impossível de explicar por causas naturais. Gente, para pensar um segundo. Olha a frase que eu usei. Faz sentido. Milagre seria um fato impossível de explicar por causas naturais. Ou seja, algo está seguindo o seu curso, e ele deixa de seguir, não dá para explicar, e o nome disso é milagre. Calma. Essa definição é relevante porque, não inclui Deus como aquele que produz o milagre, é só um fato impossível de explicar. 2, assume que Deus não usa algumas causas naturais quando ela atua em um inusitado ou surpreende, e, portanto, assume novamente que Deus apenas casualmente intervém no mundo, ou seja, aquilo que é natural, a dor de cabeça que melhora, é só a dor de cabeça que melhora, e não uma intervenção de Deus na dor de cabeça. Isso é um problema. E 3, resultam em uma minimização significativa de verdadeiros milagres e ceticismo maior. Porque muitas vezes, quando Deus trabalha em resposta à oração, o resultado é surpreendente para aqueles que oram sobre aquilo. E é absolutamente impossível explicar por causas naturais, especialmente para o cético que simplesmente se recusa a ver a mão de Deus em ação. Vou dar um exemplo natural disso. Muitas das vezes, quando alguma coisa acontece e é algo natural, minha empresa passou a vender mais. Naturalmente, a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas. E aí vem um crente e fala assim, cara, Deus é bom. E a galera já fica doida. Não, que Deus o quê? Nós trabalhamos demais. Ninguém está excluindo o trabalho. Mas se Deus não colocar a mão, não dá certo. Assim como se Deus colocar a mão, vai dar certo. Então por causa disso nós não vamos fazer nada? Fica parado de ser bebo. Aí quem não faz mesmo. John Piper, sobre oração, a gente falou sobre oração há um tempo atrás, e ele fala que Deus escolheu, ele escolheu. Eu mandei um texto no grupo esses dias. Ele escolheu agir na oração, através da oração. Ele precisa da nossa oração para agir? De jeito nenhum. Mas ele escolheu. Olha, eu poderia curar fulano, mas eu só vou curar se a igreja orar. Simples assim. A escolha é dele. Ele escolheu. Então ele nos deu poder? Não, ele nos deu graça. A gente pode participar. É um pai que está arrumando um carro e o filho fala assim, eu posso fazer o quê, pai? Pega aquele negócio ali para mim. O pai poderia levantar e pegar? Atrapalhou ele em alguma coisa? Ajudou ele em alguma coisa? Mas o filho se sente o quê? Usado. Se sente parte. E Deus quer que o povo dele faça parte. Amém? Vamos lá. Portanto, a definição mais correta seria de um milagre é simplesmente uma forma menos comum da obra de Deus no mundo. É menos comum. É comum um cadeirante levantar? Não. É extraordinário. É algo que foge da realidade. Da nossa realidade. Mas a gente precisa entender que é algo menos comum. Deus está fazendo o tempo todo, vários tipos de coisa. Deus ele não saiu do controle, ou entregou o controle para alguma coisa e agora ele está interferindo. Não, ele está o tempo todo no controle. E isso, eu quis trazer isso porque hoje, de novo, às vezes eu venho aqui falar e parece que eu entendo muito, mas não. Existe uma galera existem lutas teológicas rolando agora que a maioria da igreja não desconhece. Mas hoje o que tem sido atacado no meio secular é o controle de Deus sobre as coisas. Isso tem sido gravemente atacado por causa das guerras, por causa... Sabe, é sempre a mesma coisa, cara. Um irmão mata o outro. E a resposta é, por que Deus... Se Deus existe, por que não resolveu isso? E os dois irmãos estão brigando há 10 anos. A culpa não é dos dois irmãos, não, é de Deus. Nunca serviram a Deus. Eles não querem saber de Deus. Tudo que acontece de bom, são eles que fizeram. Quando algo de ruim acontece, por que Deus não interviu? É triste, cara, é triste. Então vamos lá. Essa definição parece preferível e mais de acordo com a doutrina bíblica da providência de Deus. Ela diz que um milagre é um tipo diferente de trabalho de Deus. Ou seja, ele trabalha o tempo todo, mas existe um tipo diferente, é o que a gente chama de milagre. Mas é uma forma menos comum de Deus para agir e que faz despertar espanto, presta atenção, que faz despertar espanto, surpresa ou admiração do povo para o próprio Deus. Você quer nomear alguma coisa de milagre? Ele precisa causar isso aqui, espanto, admiração.
para o próprio Deus. Tá? Nós vamos chegar lá. Vamos para as terminologias bíblicas, ou seja, onde a gente encontra milagre na Bíblia, o termo milagre, enfim. A terminologia bíblica com referência a milagres muitas vezes aponta para a ideia do poder de Deus no trabalho para despertar assombro e admiração dos seres humanos. Eu estou frisando bastante isso para vocês entenderem. São principalmente usados 3 conjuntos de termos. Primeiro, sinais. Toda vez que vocês lerem na Bíblia de vocês, sinais são milagres, né? Significando algo que aponta para outra coisa ou implica em particular, com referência ao milagre, atividade do poder de Deus. Aponta para algo. Jesus fala isso. Se eu expulso demônios, é chegado o reino de Deus. Ou seja, estou usando de um milagre para apontar para algo que está para acontecer. Isso é um milagre. Um milagre é algo que aponta. Ou seja, muitas das vezes você não vai ver escrito na Bíblia, milagre, sinais, maravilhas. Sinais são milagres, tá? Segunda terminologia, grandes coisas. É algo que leva a pessoas a serem surpreendidas. Grandes coisas. Bom, esse cara está andando na rua, o morto ressuscita, a Bíblia coloca como grandes coisas, ou sinais, ou maravilhas, né? E o terceiro, milagres ou maravilhas, prodígios, mostrando grande força, especialmente poder divino. Muitas vezes, sinais e prodígios são usados como expressão regular para se referir a milagres. Eu vou abrir um aqui, Romanos 15. Talvez na minha versão me engane um pouco, mas no original está escrito sinais e prodígios, tá? Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas, prodígios e maravilhas, mesma terminologia, tá? E por meio do poder do Espírito de Deus. Assim desde Jerusalém e arredores até o Ilício, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Pelo poder de sinais e maravilhas. Várias vezes você vai achar na Bíblia isso, sinais, maravilhas, sinais e prodígios. São milagres, tá? E às vezes todos os 3 termos são combinados. Milagres, sinais e maravilhas. Atos 2, 22. Entendeu? 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. É tudo a mesma coisa. Às vezes, por que eu estou falando sobre terminologia também? Porque às vezes as pessoas tentam procurar no texto um trem que não tem. Maravilha é um negócio, sinais são outro negócio. Então tá, vamos lá. Define maravilha para mim. Um morto ressuscitar. Define milagre para mim. Um morto ressuscitar. Define sinais para mim. É chegado o reino de Deus, porque o morto ressuscitou. Mesma coisa, tá? A gente tem que entender isso também. Ou sinais e prodígios. 1 Coríntios tem isso e Hebreus também, tá? E aí tá, nós vamos chegar agora no propósito dos milagres. Por que a gente não pode chamar tudo de milagre? Por que a graça de Deus sobre tudo não é chamada de milagre, apesar de ser um milagre, algo tremendo, a gente ter chegado até aqui e tudo mais, mas existem coisas que são realmente milagre, como foi o caso da sua cura. Isso é um milagre, cara. A medicina vai virar para você e falar assim, você faz isso, isso e aquilo, mas no final é Deus quem resolve o negócio. Além dos significados dos termos usados para designar milagres, outro motivo por trás dessa definição é o fato de que os milagres na Bíblia realmente despertam o assombro e admiração do povo, indicando o poder de Deus. Várias vezes vocês vão ver isso. Sinais e maravilhas que espantam. Isso é um milagre. É algo que espanta, é algo que causa assombro. E fala, cara, só pode ter sido Deus. É uma assinatura dele. Ele assina tudo, mas tem hora que tem que chamar a atenção. E é isso. São sinais, as maravilhas, os prodígios, tá? A Bíblia muitas vezes nos diz que Deus é quem faz milagres ou coisas maravilhosas. Vamos lá, Salmos 136, 4 diz assim: Deus é o único que faz grandes maravilhas. A primeira coisa, o primeiro entendimento sobre milagres, Deus é o único que faz. Aí vem Martinho Lutero e diz que Satanás também tem seus milagres. Respira, nós vamos chegar lá. Mas a ideia de que Deus demonstrar que Ele é o verdadeiro Deus é através dos sinais e maravilhas. O cântico de Moisés em Êxodo 15:11 diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? O reconhecimento de que Deus é o verdadeiro Deus é através dos milagres. Portanto, os milagres que Moisés fez quando a vara se tornou uma serpente, de volta uma vara, ou quando sua mão se tornou lepra, em seguida limpa novamente, está em Êxodo 4, tá? Mostraram ao povo de Israel que Deus o havia enviado. Da mesma forma, os milagres que Deus fez por Moisés e Arão, por plausíveis muito mais elevados do que os falsos milagres ou sinais de imitadores feitos pelos magos da corte de Faraó, mostraram que o povo de Israel estava adorando o Deus verdadeiro. Quando Elias confrontou os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, maravilhou, tinha que virar filme,
1 Reis 18. O fogo do céu mostrou que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Satanás tem seus milagres. Os magos fizeram isso. Vamos transformar a vara em cobra. Nós também fazemos, vara em cobra. Vamos trazer gafanhoto. Nós também fazemos, gafanhoto. Vamos matar o primogênito. Faz aí. Faz aí. Vamos abrir o mar no meio. Faz aí. É muito inferior. Satanás ele tem seus milagres. Por quê? Porque nós não estamos preparados para o sobrenatural. Para nós tudo é sobrenatural. Nossa, você viu? Satanás fazia o cara rolar no fogo e nada acontecer. Jesus curou o cara. O cara não falava. Vamos fazer a conta? Um cara que não queimava no fogo, que maravilhoso. Um cara que voltou a andar, falar e agir normalmente. Vamos fazer a métrica? Para nós somos bobos, bobo. Um mágico qualquer e um Mr. M da vida, para nós é a mesma coisa. E não é. Totalmente diferente. O entendimento nosso sobre o sobrenatural é perigoso. Essas igrejas que pensam muito sobre o sobrenatural, porque qualquer coisa é sobrenatural. Hoje eu não vou na igreja não, porque eu senti um arrepio aqui, Sobrenatural demais. Nós cheguei à igreja, nossa, hoje o culto estava um fogo, que eu senti um negócio, é calor que chama, calor, está quente. O segundo propósito, ou seja, o primeiro propósito é para mostrar que Deus é o Deus verdadeiro. Então nós oramos a Iemanjá e rolou um milagre. Não rolou. Não rolou. Deus, ele faz para manifestar a sua glória. Vocês querem ver um negócio que eu vou contar para vocês assim? É Bíblia pura a nível máximo. Antigo Testamento. Não existe no Antigo Testamento oração para outro Deus que funciona. Não existe. Não existe. E eu creio que Deus não age de forma diferente hoje. Então, oramos para Nossa Senhora e o milagre aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Ora de novo, em nome de Jesus. Não aconteceu. Não aconteceu. Se nós orar 2 minutos, Satanás se manifesta. Não aconteceu. Deus nunca fez. Sabe por quê? Porque isso glorificaria outro Deus que não Ele. Ele não dá glória dele para ninguém. Não faz nenhum sentido. Essas pessoas que vivem em romaria, porque nós oramos a santa, entregamos a criança, e aí ela nasceu viva. Foi o Senhor que teve misericórdia da criança. Da criança. Cara, isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Nossa. O segundo propósito do milagre é certamente autenticar a mensagem do Evangelho. Por favor, grava isso. Existe um meio hoje, mega conservador, que se diz cristão e fala, cara, milagre não existe hoje em dia. É um bando de trouxa. Um dos propósitos do milagre na Bíblia sempre foi autenticar o Evangelho. Vamos lá. Isso fica evidente no ministério de Jesus, quando Nicodemos destaca, João 3, versículo 2. Nós sabemos que você é um professor que veio de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Autentica o ministério da verdade. Também fica evidente na pregação dos apóstolos. Vamos lá, Hebreus 2. Eu estou fazendo o mínimo para abrir, porque eu tenho pouco tempo. Versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus também deu testemunho dela por meio dos sinais. Pensa comigo, gente. Malaquias. Acabou Malaquias, 400 anos de silêncio do Senhor. 400 anos. Nesse meio tempo apareceram falsos profetas? Sim. Apareceram pessoas dizendo que eram Jesus? Sim. Que eram Messias? Sim. Como que as pessoas saberiam que Jesus é realmente Filho de Deus? Sinais, maravilhas. Quem é esse que até o mal obedece? Quem é esse cara? Os sinais e maravilhas servem para isso. Eu falo da parte de Deus. Quer ver? O surdo ouve. O cego vê. Ninguém consegue fazer isso. Mais uma vez, se Satanás tivesse esse poder, nós teríamos uma guerra. Onde que é Deus? Onde que é o diabo? Não tem. Você não vê na Bíblia um demônio fazia a mulher adivinhar. Um demônio fazia alguém andar? Não fazia. O demônio fazia alguém cego enxergar? Não fazia. É sempre uma coisa idiota. Uma mulher falar sobre o futuro. O diabo está aí, vendo o que vai acontecer. É óbvio. Você está andando ali, você está virando a esquina. A esquina tem o quê? Biqueira. Você vai para onde? É óbvio.
Você é uma pessoa desregrada. Sua vida vai para onde? Até eu adivinho para vocês, R$10, vou cobrar ali na porta. Faz demais, é. O nome disso é desastre anunciado. Está anunciado. Só que a gente fica, oh, no, você vai vir amanhã com a camisa amarela. Eu só tenho camisa amarela, meu filho. Você está cansado. Gente, levanta a mão aqui, quem está cansado? Todo mundo está cansado. Aquela igreja lotada, aí um imbecil sobe e fala assim, então, Deus está me falando aqui que tem uma mulher que tem orado pelo marido. Todas as mulheres estão orando pelo marido, gente. Não é possível. Você não precisa ser adivinho para isso, não. Não precisa. Eu sei que tem alguém aqui que está sofrendo muito. Vou fazer uma lista para vocês. É bobo. Adivinhe o seu CPF. Para que eu quero que Deus adivinhe meu CPF? Isso vai mudar na minha vida. Ciro Gomes. Pelo amor de Deus. Jesus, Ciro Gomes, sai fora. Ou seja, a pregação dos apóstolos era evidenciada pelos sinais e maravilhas. O que mostrava que eles viam da parte de Deus, sinais e maravilhas. Aí vem a pergunta, peraí. Então, se uma igreja não tem milagres, isso significa que ela não prega o evangelho? Fica o questionamento. Fica nada, eu respondo. O que acontece? Nós precisamos entender que quando Abraão está falando com o rico no inferno, o rico fala assim, manda Lázaro ir lá, meus irmãos vão ouvir ele. E Abraão fala assim, eles têm os profetas, eles têm a palavra de Deus. Sabe por que hoje os sinais e maravilhas não demonstram o evangelho? Aqui, e eu vou explicar o aqui, vou abrir o parênteses, porque nós temos os profetas, nós temos a palavra de Deus, nós não precisamos disso. Sabe aonde os milagres acontecem mais recorrentemente? No campo missionário. Conversa com qualquer missionário, qualquer um vai falar a mesma coisa, que já viu gente ressuscitar, para nós é doido, não é loucura. Gente, para pensar. O pessoal é de uma tribo indígena, desconhecida. Como que eles vão saber que o que eles creram a vida inteira é mentira e o que está sendo passado por dois caras meia pataca é o verdadeiro evangelho? Sinais maravilhas. Não é porque nós, a igreja, não vê geralmente milagres, que eles não têm acontecido no campo onde ele realmente deveria acontecer. Mais uma vez, 400 anos de silêncio. Chega um cara de Nazaré falando assim, eu sou o filho de Deus. Mentira. Verdade, quer ver? Levanta. Quer ver? Enxerga. É a mesma coisa lá. Tá? Quando o paralítico foi curado em Atos 9, tá? Todos os moradores de Lida e de Sarone viram Enéas e se converteram ao Senhor. Quando Tabita foi revitalizada dentre os mortos, Atos 9, a notícia se manteve por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ou seja, o trabalho do milagre é, primeiro, evidenciar quem é o Deus verdadeiro. Segundo, dar prova do evangelho. Servimos o Deus verdadeiro. Tudo que eu falei agora sobre os sinais maravilhosos acontecendo no campo missionário, significa que não pode acontecer aqui hoje? Não, claro que pode. Só que o que evidencia o evangelho hoje para nós é o próprio evangelho. E é a comunidade, a igreja. Por isso que quando um crente passa vergonha, nós fica assim, oh Jesus, lá vem o trabalho todo jogado fora. Todo. Não tem desculpa. Eu não tenho tempo não, mas eu vou abrir um parênteses para contar um negócio muito legal sobre o campo missionário, tá? Nós somos meio doidos, né? Nós temos um negócio tudo muito esquematizadinho, tudo muito certinho. Uma tribo indígena, por exemplo, ela que está longe, que os missionários vão pregar, eles não comem pão. Então, virar para um cara desse, chegar lá e falar assim, então, irmãos, a paz do Senhor, Jesus é o pão da vida. Vai todo mundo ficar um olhando para o outro? O que é pão? Geralmente, as tribos indígenas trabalham... O que Jesus está falando de pão é o sustento, aquilo de mais importante. Essas tribos indígenas, geralmente, os missionários falam isso, geralmente, eles consomem muita mandioca. Então, a pregação para eles é, Jesus é a mandioca do céu. Engraçado, né? Engraçado. Mas é a realidade deles. Legal, né? Só parece meio que é muito doido. O terceiro propósito dos milagres é o fato de que o reino de Deus veio e começou a expandir seus resultados e benefícios na vida das pessoas, porque os resultados dos milagres de Jesus mostram as características do reino de Deus. Eu vou falar rapidinho, porque, né? Semana que vem nós começa o Apocalipse, eu não quero ninguém, sim, tendenciar ninguém a crer no que eu creio. Então,
Vamos por parte. Jesus disse em Mateus 12, 28, se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Um dos propósitos dos milagres era mostrar que o reino de Deus chegou, galera. O milênio chegou, galera. O reino de Deus chegou, galera. Seu trunfo sobre as forças destrutivas de Satanás mostraram como era o reino de Deus. Assim, todos os milagres de cura ou libertação da opressão demoníaca promoveram o reino de Deus e ajudaram Jesus a levar seu ministério. Porque ele veio com o Espírito do Senhor sobre ele, Lucas 4,18, para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vida aos cegos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus veio para isso. Então, o Messias esperado, ele tinha que vir com esse propósito. Jesus veio para demonstrar que é chegado o reino de Deus. Tá? Um quarto propósito dos milagres é ajudar os necessitados. Os 2 homens cegos perto de Jericó clamavam, Mateus 20, tá? Tem piedade de nós, e Jesus teve compaixão e os curou. Quando Jesus viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os que estavam enfermos. Mateus 14. Aqui, milagres dão prova da compaixão de Cristo para os necessitados. Deus se preocupa com a sua glória, Deus se preocupa com a proclamação do Evangelho, mas Deus se preocupa com a gente. Não é só isso. Não, mas esse milagre aqui não ajudou em nada a proclamação do Evangelho. Que nada. Lógico que ajudou. Aí o cego, enxergando. Ou assim. O quinto propósito dos milagres é, em relação ao segundo, é eliminar os obstáculos ao ministério pessoal. Gente, presta muita atenção. Assim como Jesus curou a mãe de Pedro e ela se declarou e começou a servir, Mateus 8, quando Jesus teve misericórdia de Epafrodito e ele teve sua saúde restaurada, Epafrodito foi capaz de ministrar a Paulo e cumprir sua função como mensageiro de volta para a igreja de Filipe, Filipenses 2. Embora a passagem não diga obviamente que Tabata, aquela moça que eu falei antes, que retornou à vida, né, ela voltou a tomar as suas boas obras e ajudar os pobres, em Atos 9. Depois que o Senhor, através de Pedro, havia ressuscitado, a menção de suas boas obras e o testemunho de desapego dela para as necessidades dos outros, em Atos 9, sugere que ela reprisou um ministério semelhante de misericórdia quando ressuscitou. Relacionando com essa categoria seria o fato de que Paulo esperava que as pessoas fossem úteis ao corpo quando os dons milagrosos fossem colocados em prática na igreja. Eu acho que ficou confuso porque eu não soube ler. Mas a ideia é de que o propósito dos milagres também é revitalizar o ministério de alguém. Isso a gente tem que tomar um entendimento. Algumas pessoas recebem o milagre para que elas caminhem, sirvam, façam algo. Se você recebeu um milagre, se Jesus te curou, te libertou de um vício que era impossível, é para alguma coisa. Eclésia, que é a igreja, significa chamados para fora para algo, ou seja, para algum propósito. Então, a pessoa, ela, servia água na igreja, ela teve um problema de saúde e ela foi curada. É para voltar a servir água na igreja. Não é para abandonar tudo, não é para deixar tudo de lado, ou para falar, já fiz demais. Nunca a gente vai fazer demais, nunca. Finalmente, o sexto propósito dos milagres, ou que seria o mais relevante de todos, é dar glória a Deus. Depois que Jesus curou um paralítico, a multidão, Mateus 9, tá? Maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Da mesma forma, Jesus disse ao cego que era cego para que se manifestasse nele a obra de Deus. João 9, lembra? Por que esse cara é cego? Para que a glória de Deus seja manifestada. Milagre manifesta a glória de Deus. A gente tem que entender isso. Por que eu falei sobre tudo isso? Para a gente perceber também o que é milagre, tá? Eu ia falar sobre os falsos milagres, mas é bem pouquinho, então eu vou passar correndo, tá? Os magos do faraó puderam fazer alguns falsos milagres, está em Êxodo 7. Mas logo tiveram de considerar que o poder de Deus foi maior. Simão, embora ficou atônito com os milagres feitos por Filipe, em Filipe, Paulo encontrou uma escrava que tinha um espírito de adivinhação e ganhava muito dinheiro para o seu senhor. Eu já falei isso hoje, né? Mas Paulo disse ao espírito para que a deixasse e ela nunca mais poderia adivinhar. Além disso, Paulo disse sobre o homem do pecado, em Tessalonicense, com todos os tipos de milagres, sinais e prodígios de mentira, com toda a maldade vai enganar aqueles que estão perecendo. Spoiler.
Mas aqueles que o seguirem são iludidos, porque se recusam a amar a verdade para serem salvos. Está em 2 Tessalonicenses 2. Isso indica que ele vai fazer milagres, por vezes, pelo poder de Satanás, mas pregar um falso evangelho. Finalmente, Apocalipse 13 indica uma segunda besta irá emergir da terra, e que vai ter toda a autoridade da primeira besta e fazer grandes sinais milagrosos. Eu vou ler. Vamos lá, Apocalipse 13. Vamos falar sobre os falsos sinais, tá? Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como um dragão. Ó, visão boa, hein? Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ó, foi curado, hein? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Eu já vou aproveitar para falar. O Papa não é o anticristo. Pronto, agora nós continuamos. Não, essa eu não aguento, não. Novamente, um falso evangelho acompanha esses milagres. Esse poder é exercido em conexão com a primeira besta, que tem permissão para falar com arrogância e palavrões proferirem. Ela abriu a boca, está em Apocalipse 13 ainda, tá? Em blasfêmias contra Deus, para caluniar o seu nome e a sua morada e aqueles que vivem no céu. Eu vou continuar lendo então. Versículos 5 e 6. Aqui, ó, essa é a primeira besta, tá? Olha que loucura que esse retardado vai fazer. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, que habitam nos céus. Ou seja, sinais e maravilhas que não servem para nada. Não glorificam a Deus. Mais uma vez, eu continuo falando sobre os milagres de outros deuses, outras divindades, outras religiões. São feitos por demônios, são menores que os de Deus, e a prova disso é que blasfemam contra Deus. Uma pessoa que em uma igreja grande faz um cego voltar a ver e glorifica a si mesmo, não está em nome de Deus. Não está em nome de Deus. A gente vê isso acontecendo aos montes na televisão. Aos montes. E a gente cresceu num entendimento errado de que a gente não pode acusar esses homens. Não vamos falar o nome deles. Não vamos citar. A gente sabe quem que é. Se a gente sabe, por que a gente não cita? Está com medo do quê? Nós servimos a quem? A eles. Eu creio que as pessoas que estão lá precisam ser libertas. E elas não serão libertas. Gente, estou lendo Jeremias. Vou contar para vocês. Jeremias recebe uma revelação sobre cada cidade de Israel. E ele descreve cada uma, como cada uma vai ser destruída. E fala assim, lê lá. Vira para o servo dele e fala assim, vai lá e lê. Imagina o povo ouvindo. Jeremias mandou falar, vocês vão tudo morrer. Quem quer levar uma mensagem dessa? Ele foi preso por causa disso. Ele foi açoitado por causa disso. E na cadeia, ele termina de escrever as cartas. Manda lá. Estou aqui mesmo. Deus mandou falar. Oi, quem sou eu? Em Reis, quando o profeta vê o Senhor sentado no seu trono, perguntando quem que vai mandar para matar Acabe, todos os profetas do reino falam bem. Acabe, vai lá, meu filho, você vai ganhar, você vai conseguir, tudo mais. Acabe fala assim, tem um profeta. O cara pergunta para ele assim, tem algum profeta do Senhor aqui? Aí Acabe fala assim, pior que tem, velho. Mas ele não profetiza nada que presta para mim, só coisa ruim. Só coisa ruim. É o profeta do caos. E aí, chama o profeta. Chega lá, Acabe pergunta assim, eu vou ganhar, profeta? O profeta fala assim, vai, senhor, vai lá, bobo, vai lá. Aí o Acabe fala assim, fala a verdade, senhor. Então eu vou falar a verdade. Eu vi o Senhor sentado no seu trono perguntando, o que eu vou mandar para matar Acabe? E alguém se levantou e falou assim, eu vou. Deus pergunta assim, como que você vai? Eu vou mandar todos os profetas falar que ele vai ganhar a guerra, para ele ir e morrer. E aí o Acabe fala assim, não falei, senhor? O profeta do Senhor só fala destruição. Gente, se você for ver o Antigo Testamento, profecia de coisa boa, difícil. É difícil. E a gente tem medo. Bom, tem medo. Não vamos falar o nome não, senhor. Não vamos citar não, sabe?
fulano ele é ruim, mas na igreja dele tem cristãos. Gente, a igreja dele está vazia. Para finalizar, o cristão deve procurar por milagres hoje? Opa! A resposta depende da finalidade que você está procurando os milagres. É certamente errado buscar o poder milagroso para promover o poder ou a fama. Atos 8, lê lá depois. Também é errado buscar pelos milagres apenas por diversão, como Herodes. Herodes falou assim, nossa, o cara é bom demais, chama ele lá. Foi comida de bicho. Mas Jesus nem sequer respondeu às perguntas de Herodes. Está em Lucas 23, tá? É também errado usar os milagres para encontrar uma base para testar aqueles que pregam o evangelho. Ué, Júnior, você não falou que a resposta de quem prega o evangelho são os sinais? Expliquei isso aqui. Ficou bem explicado? Eu acredito que sim. Mateus 16, tá? A repreensão contra os que procuram sinais se repete em outras partes do evangelho. Mas é importante notar que as acusações contra aqueles que buscam sinais sempre são direcionadas contra os infiéis hostis que usavam dos milagres para criticar Jesus. Jesus nunca repreendeu alguém que viesse com fé ou em necessidade em busca de libertação e cura, ou algum outro tipo de milagre, seja para si ou para os outros. Nunca. Jesus deitava a lenha nos caras que queriam aparecer, se mostrar, nos caras que queriam usar o poder dele para benefício próprio. Mas a mulher do fluxo de sangue foi curada. Mas o cego Bartimeu foi curado. Dito isso, não há nada de errado em buscar milagres com a sua finalidade específica para a qual Deus dá, para confirmar a veracidade da mensagem do Evangelho, para ajudar os necessitados, para remover os obstáculos do ministério de pessoas e para dar glória a Deus. É para isso que serve o milagre. Senhor, existem falsos profetas em Lagoa Santa curando. Nos dá o poder de curar, Senhor, para que eles vejam que o Senhor é maior. Jesus, mostra para esse povo que existe um Deus de verdade. Nós vamos orar aqui, Senhor. Eles não creem, essa família não crê. Leva a cura lá para que esse povo saiba que foi Deus que curou. Enquanto um homem de Deus não entrar lá, não vai acontecer nada não. Mas deixa o homem de Deus entrar lá para você ver. Se a gente entender a finalidade dos milagres, a gente pode pedir. A gente pode pedir. Nos evangelhos, muitos foram à procura de milagres, e Jesus os curou para esses fins. Além disso, quando ele enviou seus discípulos para pregar o reino dos céus, Mateus 10, gente, isso é para nós, hein? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos doentes, expulsai os demônios. Como poderia fazer isso sem o poder de Deus para fazer milagres onde eles foram? A ordem de Jesus exigia que os milagres acontecessem. É uma ordenança. Os milagres vão acontecer. As pessoas vão ser curadas. As pessoas vão ser libertas. Pastor, eu vou tomar um tiquinho do tempo para falar que a gente precisa entender o que é fé antes de entender o que é milagre. Porque a gente fica achando que fé é um sentimento positivo. Alguém está leproso e entra aqui e a gente fala assim, gente, com positivismo, vamos lá. Vamos orar e Deus vai... Não vai, não vai. Porque fé não é isso. Fé é viver de acordo com aquilo que a gente acredita. O homem entra leproso ali, a gente abraça, a gente cuida, a gente traz aqui para frente e fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Não só dele. Aproveita que ele está leproso, Deus, e tira a lepra de nós. A todos aqueles que olharam para ele com desdém, tira do meio de nós. E Senhor, tem misericórdia desse homem, dessa alma. Você quer ver onde se orar em milagre? Quando a gente é misericordioso. Quando você não quer... Quantos já não viram isso? Você está passando na rua, e aí tem um cara na cadeira de roda, e aí vem na sua cabeça assim, ora lá, senhor. Aí ele vai levantar. Isso é Satanás falando. Porque se ele levantar, o poder vai todo para você. Todo. Ao invés disso, vai lá e pergunta assim, ô meu querido, você está precisando do quê? Você está precisando do quê? E aí Deus vai te tocar, ora aí, Zé. E aí sabe como é que vai ser a oração? Deus, tem misericórdia dele. Livra ele do mal. Traz a ele um coração de carne, para que ele busque o Senhor de verdade. Porque não adianta nada, começar a andar aí e beber. Resolve. Não resolve. Voltar às boas obras. Leva o evangelho para esse cara. Explica para ele que Jesus pode curar ele, mas principalmente de um negócio muito pior. Do coração dele que está parado durante muito tempo, sem ouvir a palavra de Deus. A gente tem ideia muito errada, cara. A gente quer se mostrar, a gente quer aparecer. A gente quer que Deus cura, para as pessoas verem que a igreja é missão lá. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Enquanto a gente não amar as pessoas, nada acontece mesmo não. Por que as coisas acontecem só no campo missionário? Está aí. Está aí o porquê. As pessoas abandonaram tudo para viver da obra de Deus. Deus não vai abençoar eles, não. Deus não vai botar a mão onde eles botam a mão, não. Você acha que eles querem se promover? Eles não têm nem nada, eles têm nada. Vai promover o quê? Uma fazendinha no meio do nada, um cara falando de Jesus, eu sou uma velhinha aqui.
Tem nem celular, pega. Deus não vai usar um cara desse, não. Lógico que vai. Então, se a gente voltar a ter um coração humilde, centrado no Senhor, eu acredito que os milagres vão acontecer. Para a glória dele, tá? Vamos orar? O material ficou um pouco mais longo. Eu vou mandá-lo no grupo, tá? De estudo. Quem não tiver, vou mandar o link também. E a partir de semana que vem, a gente começa a falar de Apocalipse. Não só de Apocalipse, mas sobre o fim dos tempos, tá? Leiam Ezequiel, leiam Daniel. É trem demais. Nossa, é trem demais. E eu vou indicar para vocês, porque eu pretendo, irmãos, não entrar na minha visão de Apocalipse. Eu queria falar sobre exegese, como interpretar o livro de Apocalipse. Como interpretar as profecias, se é algo simbólico ou se não é e tudo mais. Porque eu não quero tendenciar ninguém a nada. Mas, porém, todavia, entretanto, eu queria indicar um livro para você chamado Apocalipse para Leigos. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Apocalipse para Leigos. Eu não vou entrar nele não, tá? Mas é só uma visão muito boa de como entender o Apocalipse, tá? Ele tem uma visão preterista, mas é muito bom para você entender como as dispensações e tudo mais, tá? Porque eu não vou entrar, estou falando isso porque eu não vou entrar nisso. Não vou. Se você está achando que eu vou chegar aqui e falar assim, tem essa visão, essa... Não interessa. O que interessa é a gente entender como interpretar, principalmente o milênio, se é algo literal ou não é, tá? E como ler o livro, como parar de fugir de Apocalipse. Você parou de fugir de Apocalipse? 90% do problema já foi resolvido e a gente consegue prosseguir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo entendimento de quem o Senhor é. Obrigado pela crença comum. Obrigado pelo natural. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Que a gente possa buscar o Senhor e não os milagres. Que a gente possa adorar e engrandecer o Senhor, não as maravilhas. Que o Senhor seja o centro do nosso coração, da nossa vida, da nossa caminhada, Deus. E que nada do que aconteceu aqui seja em vão. Que todo conhecimento e entendimento penetre nos nossos corações, para que a gente possa viver as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém.